Boa noite a todos e a todas. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Já vamos, né? Dar início. Falemos aqui agora e entremos, né? Nesse. O que é esse tal do sujeito em Lacan, né? Porque o Lacan, ele trata. Ele não fala do indivíduo, né? Ele não fala da pessoa. Ele usa a categoria sujeito, né? E o que seria esse sujeito em Lacan, né? É muito importante. Põe lá em cima daquela que só falavam. Da gente entender, né? Oi, Ana Carolina, boa noite. A gente entender o que é esse sujeito, né? A ideia de sujeito do Lacan, ela tem algo muito importante a gente entender, que é uma tentativa que o Lacan, né, se colocou de criar justamente uma forma, né, de colocar aquela pessoa que a gente atende, né, ou o ser humano em si, como algo dentro daquela perspectiva, né, do cada caso é um caso, de que o sujeito, né, ele seria uma unidade. Mas uma coisa muito importante, não esquecendo as transmissões passadas, né? Por mais que o Lacan ele tenha sido ensinado como, né, um psicanalista, né, que está dentro de uma perspectiva extremamente idealista, uma coisa que a gente não pode, né, deixar escapar aqui para a gente, tá, de forma nenhuma, é que o Lacan, muito pelo contrário, é um psicanalista que ele levava em conta a perspectiva de que nós somos uma constituição. E se nós somos uma constituição, a gente está falando que nós somos o quê? Construídos. Então ele leva em consideração a perspectiva da historicidade, do externo em relação a nós. Tudo bem? Então é aí que eu digo que é o seguinte, né? Lacan, reafirmando isso que a gente já disse, né, até nos nossos, nas as transmissões anteriores, que o Lacan ele dá esse passo a mais, se utilizando da filosofia e das ciências humanas, naquilo que o Freud ficou, né, pelo caminho óbvio, porque ninguém vive para sempre. O Freud ele foi para um lado mais, digamos assim, antropológico já no final da obra dele, né? Todo mundo aqui sabe, inclusive alguns até chamam, né, as obras antropológicas do Freud, que são os mal-estar, né, Futuro de uma Ilusão, né? Então, assim, Totem Tabu e etc. Porque ele vai se alicerçar muito na antropologia para conseguir ter um argumento. Tá? Já o Lacan, ele é um cara que fez a medicina, né? Ele se fez médico, mas ele é um cara que na formação dele todinha, ele fez seminários e participou de cursos de filosofia dentro da universidade. Então ele é um cara que ele vai beber muito dessa fonte. E o Lacan ele vai se alicerçar muito. Aqui eu só estou repetindo coisas que a gente já disse, né? Dessa formação do Lacan, que é uma formação muito ali colada com o que estava acontecendo na França entre a década de 40 até a década de 70, ok? O existencialismo, Até aí, né? tá? A gente está falando sobre essas questões, tá? Eu estou chamando atenção para isso porque acaba sendo algo que fica muito complexo no ensino do Lacan, por ele ter essa dificuldade de se expressar, de se explicar, né, nas categorias. Ele vai trazendo categorias de outras partes do conhecimento ali, como, se não sei se vocês notam, quando ele traz outras categorias de outras áreas do conhecimento, ele já as apresenta como se todo mundo que estivesse naquele seminário ali já tivesse domínio sobre elas. Eu não sei se vocês têm essa sensação. E eu acho que é isso que não me deu estranheza quando eu entro em contato com Lacan. Porque eram autores que verdadeiramente eu já tinha ali, né, um domínio, né, sobre, né, esses autores. E ao ler o ensino dele, principalmente na questão dos seminários, isso ficou muito claro. Quando ele traz as categorias, ele já traz as categorias colocando como se as pessoas ali, em geral, já tivessem um domínio. Lembrando, gente, que nos seminários houve participação
de ali grandes cabeças pensantes da Sorbonne, tá? O Hippolyte esteve presente, né, como interlocutor do Lacan, tá? Inclusive o Lacan teve alguns problemas para conseguir responder as questões do Hippolyte nos seminários. O Hippolyte, gente, é o cara que tinha uma cadeira de filosofia que foi assumida depois por ninguém mais, ninguém menos que o Foucault, tá? Ele era um cara de tão peso que a cadeira que ele ocupava de filosofia recebeu o nome dele, cadeira Hippolyte, né? Que o Foucault ocupa essa cadeira quando ele morre, né? E deixa a cadeira vaga, tá? Pra vocês terem uma ideia do, da potência que era o Foucault como intelectual. Isso aí, sabe? Você tem que ser muito raso, muito para não entender o quanto que o Foucault ele propôs questões, ele aprofundou questões que precisavam ser aprofundadas. Vamos lá. O sujeito em Lacan, ele é um acting out. Como que a gente concebe o sujeito pensado por Lacan? Um acting out. Ele representa sempre. Nós somos aqui, né, a grosso modo, grandes atores e atrizes que nós estamos representando o desejo do outro. Não é assim? A gente está representando aquilo, né, que é nos colocar. Porque o Lacan ele trabalha com a perspectiva, e é uma perspectiva freudiana, por isso, quando eu propus esse seminário, que é dele se reafirmando, eu sou um freudiano, é quando ele diz o seguinte: já nós nascemos no mundo que já está concebido. Concordam com isso? A gente é colocado no mundo, em um mundo que já está funcionando, sim ou não? Né? Inclusive, o nosso nascimento está vinculado diretamente a isso. A decisão da nossa geração como vida, ela está dentro das perspectivas desse mundo que já está o quê? Estabelecido, sim ou não? A decisão de ter um filho ou não, o que é ter um filho ou não, concordam com isso? Vocês verem o quanto que nisso, né, o Foucault bebendo já da filosofia da época, principalmente também a existencialista, né? Foucault ele chega a ter uma proximidade com o filósofo nazista Heidegger, né? Que o Heidegger, a ideia do Dasein para ele é justamente isso. Nós somos colocados no mundo sem ter participado dessa decisão de quem nos colocou no mundo, e a gente é colocado no mundo e é assim, ó, tá aí o mundo já existindo. Você vai ter que lidar com ele. E o pior, o que você faz reflete no mundo e em você. Olha que coisa doida. Toda decisão que você tomar, ela não vai refletir só em você. Ela vai refletir no meio onde você vive. Olha que doideira. Ué, gente, como é que não tem sofrimento psíquico? Como é que não precisa de análise? Como é que o sujeito não precisa de análise? Imagina, a gente foi jogado no mundo sem ter pedido, e isso eu gosto muito da gente perceber quando a gente nasce, né? Ninguém nasce rindo. Né? Inclusive, quando nasce algum bebê que ele não chorou, as pessoas acham estranho. A gente nasce em situação de desespero. Eu acho que ali é a única fase mais consciente, total e absoluta que a gente tem da vida. Onde é que o grande outro não se impõe sobre a gente, que a gente tem que dizer, fudeu. Me jogar aqui, né? O Rank trabalha, né? O Rank vem com essa, né? O Rank, na mesma época do Firenze, ele está lançando essa perspectiva inovadora de análise sobre o trauma, de que o trauma, a gente já nasce com ele, tá? Quando o Rank fala que o nascer já é o primeiro trauma, ele está se contrapondo à ideia de que o trauma é edipiano. Entenderam isso? Tá? Digo pessoalmente, eu não consigo discordar do Rank, tá? Eu não consigo discordar. Não consigo discordar. Que o nascer... E o engraçado, quanto que eu comecei a não conseguir discordar do Rank? Quanto mais eu me aprofundei em Lacan. Eu falei, cara, o trauma não é ético. O trauma é de nascimento. Se eu sou jogado no mundo e eu estou à mercê de um grande outro, isso por si só é traumático, né? Mas vamos lá. E lá no seminário 23, você viu, eu já estou adiantando seminários que a gente vai ver, tá? Tá assim, ó, o sujeito nunca é mais do que um suposto. Olha que doideira. Por que a gente é um act out? A gente nunca é. A gente é sempre uma suposição.
Não fica mais fácil a gente entender o que é o imaginário, gente, quando a gente fala que o sujeito é um suposto? Por que nós sempre vivemos ali na gama do imaginário? Porque a gente sempre supõe o que nós somos, sim ou não? E a gente sempre supõe o que nós somos a partir de um prisma de existência, não é assim? Rodrigo, eu quero entender isso melhor, me dá um exemplo melhor. Vamos lá, a gente está lá, Simone recebe o paciente dela, aí o paciente dela começa a narrar, e de repente ele fala de uma situação e fala: nossa, eu nunca me imaginei fazendo isso. Ou seja, algo escapou. Ele age de uma maneira que escapou dessa suposição que ele tinha dele. Porque uma nova situação surgiu, uma situação surge, e ele ali faz algo que não estava dentro daquele enredo que já tinha sido colocado para ele. Aí eu nunca me imaginaria fazendo isso. Que loucura, né? Então, por isso que a nossa gama do imaginário é sempre esse lugar que nós ocupamos no momento. Por isso que dentro do ensino lacaniano, nunca o sujeito é. Sempre o sujeito o quê? Supõe. E é aí que vem três coisas, né, básicas no pensamento lacaniano. A ideia do imaginário, o objeto A, porque a gente nunca vai chegar a esse gozar absoluto, não é assim? Inconsciente, o gozar, o real, isso tudo para o Lacan está na ótica do quê? Do impossível, do inalcançável. Está nessa ordem lacaniana idealista, bem ali da figura do Hegel. Sabe? Essa coisa está aqui no metafísico. É impossível da gente tocar. Mas o que Rodrigo, a gente consegue fazer? tem momentos... Fala. Fala, Ramon. mais também? Ramon, você falou alguma coisa? Falei, o seu áudio está fechado. Paralisou. Seu áudio não, sua imagem está fechada e aí o áudio está travando. A minha imagem não está aparecendo? Eu acho que a internet dele tá ruim. É porque a gente tá vendo normal. Travou a voz dele mesmo. A minha voz está travando, gente, ainda? Não, a sua não, a do Ramon. A do Ramon está com problemas. Então vou fechar a minha câmera para ver se volta ao normal. Ah, tá. É do Ramon, né? O Ramon ele disse alguma coisa. Eu queria ouvir o que o Ramon falou. Pode continuar. É problema da internet aqui. Então vamos lá. Continuemos aqui, gente. Vamos lá. Então vamos lá. A perspectiva do imaginário, que a gente acabou de falar. Segundo, o objeto A, que é os chamados pequenos objetos, né? Que sempre estão ali, a gente se utiliza dele, né? Para ter um acesso ali fragmentário a esse gozar. E a terceira coisa, o ideal do eu, né, gente? Esse suposto eu que a gente constrói sobre a gente, né? Então o Lacan está trabalhando com isso. Eu estou falando aqui que eu concordo? Não, eu estou falando que o sujeito lacaniano tem esse sentido. Tudo bem? Dentro dessa perspectiva aqui, o que é algo interessante dentro do ensino do Lacan? É que o sujeito, ele em uma condição de existência, ele está alienado. E é isso que é uma coisa, e é aqui que o Lacan, né, a isso eu pessoalmente, né, eu digo que é uma das grandes limitações do Lacan no entendimento sobre o que é alienação. Mas o Lacan, ele trabalha numa ideia de que a alienação, ela é intransponível. Ela é existencial. Nós, como sujeito existenciais, nós sempre seremos supostos, porque nós existimos em um estado de alienação de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos determinados por isso que ele deu o nome de grande outro. Né? E não é só isso. É quando ele fala que nós somos sujeitos em uma condição existencial de alienação que busca de uma maneira deprimente este gozo que é inalcançável. Aqui daria brechas para a gente, principalmente quando a gente fala de modo de produção capitalista, a gente aprofundar num debate extremamente
produtivo. Mas aqui a gente está falando do ensino sobre o sujeito de Lacan. Então, para Lacan, o sujeito é um act out porque nós somos um suposto. Nós vivemos um estado existencial de alienação do que nós somos de verdade. Né? Por quê? Porque nós estamos alienados do desejo. E é aqui que, nessa busca deprimente, nós tentamos, de 3 formas, lidar com essa busca deprimente. Primeira coisa, instintos alienantes, que aprofundam ainda mais essa situação existencial de alienação. Segundo, coisas que são cristalizantes, aquilo que não muda. A gente se apega a algo como algo que não muda, né? Na tentativa de alcançar esse gozo inalcançável. E a terceira coisa, objetos reconfortantes, que naquele momento, né, me deu essa resposta gozosa. Entenderam isso, gente? Do que nós sermos estruturalmente, existencialmente alienados para Lacan? Porque nós, por sermos alienados do que nós somos verdadeiramente, por sermos determinados pelo desejo do outro, acabamos numa busca deprimente pelo gozar, impossível de ser alcançado, e nessa tentativa deprimente, nós tentamos, tá, de maneira instintos alienantes, em práticas que ficam ali repetitivas, cristalizantes, que não mudam, crenças cristalizantes. Eu penso assim, eu não mudo, sabe? Né? Eu ajo dessa forma, né? Minha palavra só tem uma direção, né? Meu caminho é reto, né? E terceira coisa é a gente lidar com objetos que sejam o quê? Reconfortantes, né? Para que a gente exista o mais confortável possível, né? Perceba que o sujeito de Lacan é um sujeito extremamente trágico, né, gente? Um sujeito trágico, né? Um sujeito extremamente pessimista, né? Então, assim, é algo que é interessante. O eu, para o Lacan, né? O eu do sujeito, né? Ele é desconhecido. Por isso que a gente volta naquilo do alienante. O Tales soltar, eu sou assim. Tá, pode ser assim hoje. Daqui 3 anos, posso perguntar um monte de coisas que vocês disseram aos 15 anos que nunca faria, que hoje vocês fazem e riem. Ou coisas que você fariam que hoje para vocês perderam o completo sentido. Vai ter centenas, milhares de coisas. Entenderam isso? Então vamos lá. Sob a influência do hegelianismo, Alexander Kodjev, tá? Então voltando ali na formação, por isso que é teoria e história da psicanálise, porque Lacan chega às suas conclusões sobre o sujeito a partir de Hegel, não por uma leitura direta de Hegel, mas por um curso que era muito famoso dentro da Sorbonne, de um russo chamado Alexander Kodjev, que era considerado uma sumidade, né, no entendimento da filosofia do alemão Hegel. Ele tinha um seminário que era extremamente lotado de pessoas e o Lacan participou. Não só ele, como grandes cabeças da época do Lacan também participaram do seminário do Alexander Kodjev. O Alexander Kodjev, ele foi ali, né, um produtor, né, de grandes cabeças. Ele influenciou uma geração de pensadores dentro da França, né? E a partir desse hegelianismo via Alexander Kodjev, o Lacan ele começa a nos demonstrar que o sujeito que busca análise é um sujeito que clama pelo reconhecimento. Porque isso está em Hegel. O que é um sujeito para o Hegel? Para Hegel, o sujeito é aquele que clama por reconhecimento. O ser existe porque o outro o reconhece. Um humano sem o reconhecimento de um outro humano, ele não existe. E no caso da gente pensar isso de maneira psicanalítica, o que os nossos pacientes, como sujeito, eles estão buscando?
Jean, Ana Carolina? Não é alguém que reconheça que eles sofrem? Que o que eles têm ali é um sofrimento que precisa ser escutado? Não é Sim, assim? Eles querem que alguém não fale que é falta de Deus, ou falta de remédio, ou frescura, mas que alguém esteja ali preparado para escutar o seu quê? O seu sofrimento. Reconhecer que ali há um sofrimento. Entenderam isso? O sujeito que busca a clínica, ele busca que a gente reconheça que ele sofre. Que aquilo ali que pode o mundo todo estar dizendo que é uma frescura, a gente não trata como frescura, a gente escuta. A gente não trata como pecado. A gente não trata como imoral. A gente escuta esse sofrimento. Compreenderam isso? Uma ideia de clínica lacaniana, se é que a gente pode dizer que existe uma clínica lacaniana, é que o sujeito que nos busca é um sujeito que busca em nós, analistas, este grande outro que vai reconhecer que eles sofrem. Entenderam? Um reconhecimento existencial do sofrimento. A existência faz sofrer. Entenderam isso? Fala, Ramon. Não só a título de acrescentar o debate, a clínica com adolescente ela é muito interessante, né, por conta dessa perspectiva, né? O discurso adolescente é sempre cheio de uma tentativa de se colocar num lugar inédito, um lugar autoral, mas ao mesmo tempo uma tentativa também de reivindicação, de reconhecimento dos pais, né? Assim, eu penso na clínica que tem vindo a mim tem sido isso, sabe? Assim, é muito interessante por conta essa tentativa de reconhecer dos pares, e aí entra essa questão da identidade, da alienação, Uhum. e também do par parental. É muito Uhum. interessante. Uhum. Então aqui a gente está falando que é justamente sobre isso. É um lugar, porque na crise do adolescente isso fica mais visceral, porque é o momento em que eles estão, né? Porque hoje a clínica com adolescentes é uma clínica ainda que é um grande desafio para os psicanalistas. Porque ainda os psicanalistas tentam ouvir os adolescentes como se fossem crianças, né? Ou então querem ouvir adolescentes no sentido, sente-se aí e me fale o que vem à sua cabeça. Porque muitas vezes o adolescente, amor, ele nem se reconhece como sofrendo. Ele acaba chegando para a gente, é o pai e a mãe que levou. Ele chega lá como sintoma do sofrimento dos pais. Oh, oh, oh. Isso, no primeiro momento, eles não são eles que procuram, né? O Isso, discurso é todo é que isso o que eu estou pai e a dizendo. mãe querem que eles estejam Isso, ali. isso. Ele chega ali como um sintoma de sofrimento, ou de uma mãe, ou de uma escola. Fala, Alessandra. Assim, com a fala do Ramon, aí eu fico pensando assim, que assim, ele não o reconhecimento do sofrimento dele, mas sim o reconhecimento do outro. Aí não seria o reconhecimento desse grande outro, por exemplo? Sim, Não sei se. porque o grande outro em si a gente nunca vai encontrar com ele. Existem sujeitos que vão ocupar esse lugar. Sujeitos ou coisas ou lugares que vai ocupar esse lugar de um grande outro. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o patrão, a gente como analista. A gente, né, esse lugar vai sendo ocupado. Né? Ele vai sendo ocupado. Então, mas aí seria o sofrimento dele não seria um sofrimento existencial, ou seria? Não, é isso que a gente está falando, que a grande parte dos adolescentes, ele chega para a gente não porque, né, apesar de hoje estar aumentando, mas é porque os pais que levam para a gente. Sim, Eles chegam lá como um sintoma do sofrimento dos pais. sim. Né? E aí é muito engraçado. Você chega lá e você fala, e aí? Tal, como assim? Não, eu tô bem, eu tô aqui porque minha mãe e meu pai me trouxe. Né? E aí, como é que vai lidar com esse pai e sua mãe? Ó, vocês dois têm que estar em análise. Sempre eu faço isso, ó.
está colocando aqui, a recomendação é vocês precisam também entrar em análise, porque senão a situação dele... Porque ter filhos, gente, você tem os desafios das responsabilidades, mas ter Ops. filhos é a gente lidar com a nossa própria existência. E a galera não está muito afim de ter isso mais, não. Ter filhos é a gente lidar com a nossa própria existência, com as nossas próprias questões que a gente ainda não levou para análise. Isso é um fato. Isso é um fato. Fala, Jean. Obrigada, professor. Não, corroborando com o que Ramon falou, eu comecei a atender uma adolescente de 15 anos. Ela começou a fazer a análise porque ela, palavras dela, não, eu gosto de menina, sempre tive atração por menina, nunca gostei de menino, não tenho interesse. E os pais são separados, mas tanto a mãe quanto o pai se preocupam, o discurso deles é assim, será que é isso mesmo? Acho que não, acho que ela está sendo influenciada. Isso é só para corroborar que, por enquanto, ela se diz, ok, eu gosto e ponto final. Mas ela está começando a fazer análise por conta dos pais, para corroborar. Essa aí é a lógica, né? É. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Por exemplo, esses dias chegou um adolescente para mim, porque os pais estão preocupados que ele está com baixo peso. E aí o pai, né, foi contando e tal, que o menino quase não come, levou no médico, tá fazendo exame de sangue para ver, mas assim, o peso está muito abaixo do ideal. E aí eu fui conversar com o menino e ele falou, para mim tá tudo bem, não tem problema nenhum, tô aqui porque meus pais trouxeram. Mas é uma questão da saúde física dele, né? Ele realmente está, né, com questão da alimentação e tal. E eu fico meio assim, pensando por onde manter a conversa com esse adolescente que não tem queixa nenhuma. E por parte dos pais, sim, assim, conversando com o pai dele, eu senti que ele não tá dando atenção pro filho, assim, várias coisas que ele falou que o filho faz, eu vejo como demanda de atenção, sabe? Então vamos lá, gente. Falemos aqui, então, sobre esse sujeito que nos busca na clínica, então... Professor, o seu microfone está mutado. Ah, tá, né? Agora está funcionando. Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Quando eu chamo a atenção de vocês para essa questão vinculada, né, à ideia de que o Lacan, no seu ensino, ele nos traz, né, uma interpretação do que é uma clínica psicanalítica a partir da ótica do reconhecimento, o que eu trago para vocês é que o seguinte, que a clínica, o escutar clínico, o escutar na análise, ele se propõe dialetizar esse sujeito. Colocar ele em um movimento dialético de tese, antitese e produção de sínteses a partir dessa escuta, né? Então ele está falando aqui também sobre que a clínica ela precisa, a partir dessa dialetização, colocar o inconsciente em movimento, mas também o sujeito em movimento. E onde que esse movimento ele é percebido? Na praxis cotidiana dele, né? Na praxis dele como sujeito, né? Aquele ponto freudiano básico, que é o trabalhar melhor, amar melhor. É preciso a gente começar a perceber os efeitos da análise na vida do sujeito, na existência do sujeito. Ele está existindo um pouco melhor. A segunda coisa é a instabilidade do sujeito. Por que que ele, o que ele quer que nós reconheçamos? Que existe ali naquele sofrimento dele algo que o deixa instável. E para nós, psicanalistas, nós sabemos, todos os sujeitos são instáveis. Isso Freud nos ensinou. Por isso que o Lacan está retornando a Freud. Diz, quem chega à clínica é pessoas que começam a reconhecer que as suas instabilidades, assim,
não está dando mais para lidar com elas. Não está dando mais. Está gerando sofrimento. Ou está gerando sofrimento nela diretamente, ou está gerando sofrimento nas pessoas com quem ela tem afeto. E isso acaba retornando para ela também como sofrimento, né? Então, assim, é importante a gente ver isso. A terceira coisa, né? O lugar da alienação. Do sujeito na clínica, ele começar a perceber que ele não é isso que ele está tentando nos narrar. Que existem as contradições. Chega o paciente da Alessandra, eu sou assim, assada, assim, assada, assim, assada, está lá 6 meses com ela, ele começa a perceber que ele não é isso que ele imaginou que ele fosse. Né? Eu vou falar de um efeito prático meu na análise. Eu não sabia que eu era tão afetivo. Eu entro na análise e uma grande característica minha é a dureza. Mas com o tempo, de eu começar a reconhecer que algumas práticas minhas, mesmo que não sejam delicadas, eram extremamente afetivas. De eu me reconhecer nesse lugar. Terceiro ano eu me queixava nisso, não, eu queria ser mais afetivo. Com o tempo, né? Aí eu deixo a primeira análise, volto com o analista que eu tenho até hoje. Esse analista, ele faz pontuações onde é que eu falei, cara, no final das contas eu sou afetivo. Você vê, eu chego lá num lugar imaginário que eu não sou. Mas ao estar ali falando e sendo pontuado, gente, entenderam isso? Que muitas vezes também a gente faz julgamentos de nós mesmos que na prática não é. Não sei se na análise de vocês já se pegaram em contradição desse jeito. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter. Aí, nesse último ano, teve, né, tem as avaliações, né, da instituição. Eu nem olho, só que nessa avaliação foi legal que me mandaram. Rodrigo, lê isso aqui. Uma pessoa que falou assim, ele é agressivamente afetivo. Aí eu falei, nossa, olha que coisa. Né? Olha que interessante. E pontuou. O que seria isso? Ele tem o papo reto, mas ele presta atenção em todo mundo. E aí, porque eles não se identificam, eles colocou. Ele percebeu no dia que eu tive um problema em casa. Eu nem sei quem é a pessoa. Segunda pessoa, eu bati o olho e perguntei, como é que você tá? E tal. E me preocupei. Né? Então vamos lá. Continuamos aqui. A clínica é um lugar de agressividade. Esse lugar de alienação, muitas das vezes, isso aqui que nós precisamos dar um lugar, a gente não permite. Detalhe, isso não é lacaniano. Isso é o quê, gente? Quem afirma que a clínica é o lugar de circular o ódio? Ferenczi. Ferenczi. Que a clínica é o lugar de circular todos os afetos, principalmente o ódio. Por isso que analista tem que estar bem analisado. Receber amor é maravilhoso. Eu quero ver para receber ódio. Eu quero ver ser homem e receber transferência erótica. É isso que eu estou falando. Que ela é agressiva. Tá? É um problema para a psicanálise colocar em questão a singularidade e a autonomia do sujeito dentro da dinâmica do reconhecimento. De novo, Lacan, dele. Tá? O Lacan, percebam que ele não concebe o sujeito daquela maneira iluminista, autonomia, de que nós,
podemos ser nós mesmos, um indivíduo separado, diferente de tudo. Não, ele está colocando aqui a gente no meio do rebanho. Nós somos constituídos por um mundo que já existe. Você chega na clínica, sou diferentão, você só é mais um. Você só é mais um. Então, é um problema que ele coloca que é muito importante. Ao pensar singularidade, que isso é muito importante, ele volta a isso, a singularidade, porque a gente sabe, né? Todo neurótico sofre igual? Não. Não. Mas a gente ali percebe que é uma neurose obsessiva, por exemplo. Mas o neurótico obsessivo, ele vai se apresentar, o A e B vão narrar a mesma coisa? Óbvio que não. Isso são singularidades, sim ou não? Né? São singularidades. Mas eles, os dois, foram determinados pelo mundo estabelecido, sim ou não? Beleza? Então vamos lá. O mundo estabelecido de cada um, né? Do particular de cada um. Isso. Elevar as questões particulares. No caso aqui, eu não consigo me furtar de falar que as questões de classe e, no caso do Brasil, as questões raciais. Não dá para tirar essas duas questões. Ao sermos analistas no Brasil, ok? Sim. Não dá. Não dá para você receber uma pessoa preta, por exemplo, para escutar, e você, não, aqui o que eu estou escutando é um sujeito. Não. É um sujeito preto constituído dentro de uma realidade. Então quer dizer que o sofrimento dele ele vai ter outros significantes dentro de uma linguagem, né, canônica de Lacan. O que sou eu para a psicanálise? Né? Quando eu chego assim, o que eu sou? Né? Uma fragilidade estrutural de nossa humanidade. A gente é uma fragilidade. O sujeito da psicanálise é aquele que escapa. A fragilidade está aí, gente. A Simone fala que é assim, assado, doideira e tal, e de repente vai e escapa. Não, eu sou assim, eu não traio, eu sou monogâmica e tal, é amor, e de repente trem lá dá o real aparece, você dá uma tropeçada, de repente está nos braços de um pequeno outro. Aí chega lá na analista e fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Simone, você é frágil. Todos nós somos. Nós somos, a gente tem uma potência dentro da gente chamada desejo, que a gente não tem total controle sobre ela. Pode ser que escape. Sabe? Né? Aí depois assumir, né? Fez a merda e tal. Aí vem, né? Toda aquela questão freudiana, né? Qual é a responsabilidade na queixa que eu trago? Aí é trazer para a responsabilidade. Fala, Simone. Do exemplo que você falou agora há pouco, né, Rodrigo, sobre nossos filhos serem exatamente essa encarnação do que a gente precisa levar para a análise, também do que a gente julga nos outros. Querendo ou não, tem uma pitadinha disso também, né? Eu, trabalhando algumas coisas em análise, cavacando lá na minha infância mesmo, algo que estava muito recalcado. E é exatamente isso que você falou, é conteúdo ardiloso. Eu não me via assim dessa pessoa que eu fui descobrindo que eu sou também, porque eu queria só ser boa, só ser amada, jamais ser rejeitada. Tanto é que a minha missão de vida era ser missionária. Eu achava que era uma pessoa que eu só queria o bem para a humanidade. Isso era um perfil meu, que eu sempre coloquei na minha cabeça, antes da ideia de ser mãe, de ser esposa, de ter uma família, eu queria ser uma missionária. Eu não me via com traços de uma pessoa ruim, maldosa, né, que julga. Que tem ódio. Eu não via, só que eu julgava isso no outro o tempo todo. E tudo que eu julgava, eu fui vendo que estava muito recalcado em mim.
Aí isso foi mudando com as análises, né? Então, além dos nossos filhos, tem essa questão da nossa infância recalcada, muita coisa também. Uhum. Você queria ser missionária religiosa, Simone? Sim, sim, E você tinha aos dúvida que não meus. julgava os outros? Eu queria ser a salvadora da pátria amada. Na minha cabeça, eu não podia ser. Eu tive uma crise, Rodrigo, pra você ter ideia, de síndrome do pânico. Eu nem sabia o que era isso na época, era Uhum. adolescente. Porque uma tia minha me chamou de ruim por eu não deixar uma prima minha dormir comigo na cama. Aquilo me causou um pânico, essa palavra. Você é ruim. Ela falou só assim pra mim. Eu surtei. É Minha um mãe que conta assim, mais ou significante menos, que eu que tava traz doida e tal. muita Eu coisa surtei. condensada, né? Era que eu não queria essa Uhum. imagem de ruim. Eu ainda hoje estou trabalhando em ensinar análise, porque eu não consigo dizer não. Eu quero que as pessoas gostem de mim a qualquer custo. Eu não quero ser visto como uma pessoa ruim, ter a paranoia do que a pessoa está pensando. Então é muito difícil. Estou trabalhando isso ainda com muita força, porque Ixi, ainda é enraizado demais. é tempo, viu? É tempo. Porque no final das coisas, já que a gente está aqui em Lacan, qual que é o nosso grande desejo, né? É ser o desejo do outro, né? O nosso objetivo de vida é esse. É que nós sejamos o desejo daqueles que nós desejamos. Olha que doideira. Entender isso? Então vamos lá. Então, por quê? Né? Por que a gente é frágil? Porque o grande outro adequa. A gente até nomeou o que é o grande outro, né, gente? A gente pontuou. Processo civilizatório, o pai, sabe? Esse mundo que já existe. A gente é constituído em um mundo que já o quê? Ele já está dado. Beleza? Dentro desse contexto aqui, viver em sociedade de uma perspectiva lacaniana é um blefe coletivo de sujeitos que afirmam: eu sou assim. Quando você fala eu sou assim, você está blefando, gente. Me desculpa, mas depois que eu virei analista, quando eu vejo uma pessoa muito enfática falar eu sou assim, eu não dou conta de escutar que não seja eu não sou assim. Eu não consigo escutar da maneira freudiana, né? O inconsciente se apresenta conscientemente pelo sinal que invertido. Se ela está falando que é porque não é. Sabe? Não consigo. E até hoje eu acertei. Até hoje eu acertei. Entenderam? Então, é isso. A gente está falando aqui como vocês vão fazer a clínica? Não, gente. A gente está falando aqui como que o Lacan ele lidar sobre o que é o sujeito. Tudo bem? E vai chegar lá para a gente escutar. Né? No contexto da gênese do eu, temos uma imagem exterior especular. É só especulação. Nada é certeza. Né? Que serve de ideal para projeção de esquemas mentais. Isso é o Safatli, né, um filósofo e psicanalista, né, de orientação total lacaniana, né, todos já devem ter ouvido pelo menos falar dele, tá? E ele fala justamente sobre isso. É uma forma que a gente criou para criar esquemas mentais para a gente lidar com a vida, tá? Para a gente compreender o mundo. Tudo bem? Dentro desse contexto aqui, o que é o eu? O Lacan ele fala de uma maneira direta, né? O eu é o quê? O outro. Se eu sou uma constituição de um mundo que é já dado, então essa constituição ela foi dada o quê? Por um outro. Beleza? Sempre pense nessa perspectiva de uma externalidade. Tudo bem? E essa externalidade do grande outro pode ser ocupada por N pessoas. Tudo bem? Começando pelo cuidador principal, que pode ser a mãe, o pai, uma avó e etc. E assim sucessivamente. Ok? Beleza? Tá? É tão difícil entender que é o grande outro, gente? Quando você sabe, porque é o mundo que a gente vive, né? Então a gente já vive no mundo, esse grande outro é isso, né? É uma existência que já está ali, eu sou colocado nela sem pedir nada. Né? E de verdade, a gente já é determinado, sim ou não? Fez ultrassom, viu que é menininho, compra roupinha de jeito, viu que é menininha, compra roupa do outro jeito. Se é um pai, uma mãe mais assim, né, cirandeiro, já compra uma cor neutra, porque não quer determinar o gênero, que hoje já tem isso, né? Mas pra você ver, você já começa a ser. Você tá vendo que você já está sendo determinado pelo grande outro?
Você nem nasceu. Você está lá envolvido em líquido amniótico. E você está sendo determinado. Gente, você é determinado pelo tipo de comida que a sua mãe come durante a gravidez. Tem a galera que vai assim, ao máximo, ó, não fale agressividades, né? Ouça música, ponha na barriga. Assim, para vocês terem ideia, o quanto que nós já somos ali, começamos a ser constituídos por esse grande outro. Desde o momento onde é que dois, conscientes ou não, diz o seguinte: vamos ter filho. Fala, Thales. É só para confirmar se eu entendi certamente. Aqui o eu, né, o ego, quando o Lacan fala aqui, e Safatli fala, que é essa especulação de uma imagem exterior, então esse eu faz parte do grande outro, porque a gente olha para a gente mesmo no estágio do espelho, visando o que a gente serviria para a sociedade, para a Não, família. na verdade, começa assim. Quando eu me vejo no espelho, eu não me vejo aquele que está ali como eu. É uma outra coisa. E a partir do momento que papai e mamãe começam a chegar e falar, ó, você lá, você começa, peraí assim, como que eu tô lá? Ah, então, aquilo ali sou eu? Né? Esses braços, essas pernas. Né? Ele está colocando uma coisa que interessante, apesar dele voltar a Freud, ele está rompendo com Freud. Sim. Porque Freud coloca o psíquico como algo que interno. Sim. Quase que no campo biológico, né? Que nasce com a gente. Ele está falando que a gente está sendo constituído. Né? Então vamos lá. Por isso, em seu sofrimento, principalmente das psicoses, os sujeitos subvertem a normatividade. A construção de identidade é uma subversão. A gente começa a ter alguma coisa de isso aqui sou eu, quando a gente começa a subverter. Por isso que os psicóticos, como a Collet, ela diz, que a psicose é o inconsciente a céu aberto. Porque é aquilo que não pode ser apreendido pela norma do consciente, pela norma da lei, pela norma da moralidade, pela norma, né, da sociabilidade, do processo civilizatório. O Lacan, ele tem isso. A subversão são sinais de identidade, que esse eu, ele está mais desejo do que determinação do grande outro. Né? Não é à toa que o Lacan, ele sempre está falando da arte, dos artistas e etc. Né? Porque saem de uma normatividade. E é justamente nisso que aquele que procura o gozo, a partir da lógica do desejo, ele vai ter que pagar um preço. Concordam comigo que os psicóticos eles pagam esse preço, gente? É um outro grupo que deixa a gente assim, mostrando o quanto que a gente é frágil. São os psicóticos. Você entendeu? Porque eles pagam um preço que nenhum de nós aqui está disposto. A gente é covarde demais para viver a partir do desejo. Porque muitas vezes a gente quer, na verdade, é ser amado, né? Quer ser o desejo do outro. Né? E ontem, a Nayara fez uma intervenção no seminário que foi até importante. Ela falou assim, ó, eu acho que é por isso que há uma complicação muito grande dos psicanalistas lidarem, né, com a escuta. Porque
ouvir os psicóticos é você estar ouvindo ali o inconsciente da maneira mais pura possível. Se você não consegue ouvir aquilo que você chama de loucura, como é que você vai ouvir o inconsciente do seu paciente? A gente não está, nem como analista, a gente está disposto a fazer isso. A gente não paga esse preço. Sabe por quê? Porque está mal formado, mal supervisionado e mal analisado. É simples assim. Isso o Freud já tinha nos ensinado, e quem cria essa regra e percebe, fala assim, tem que ser desse jeito, é o Firenze. Que é o tal do tripé. Então vamos lá. Isso implica em um preço a se pagar. Todas as dores e a solidão cortantes diante dos nossos olhares demandam justamente o alto valor do ato que esvazia o eu. Gente, você bancar o eu sou, muitas das vezes, pode ser que você vai ter que bancar a solidão. Vocês conseguem entender isso? É bancar o julgamento. É o bancar o apontar de dedos. E é um preço tão alto que a gente volta naquilo que a gente viu no slide anterior, que é a nossa fragilidade estrutural de existência. Porque nós bancamos esse preço até ali. Gente, nós como analista não estamos bancando o preço de estar nesse lugar como analista. Você entendeu? Como que a gente está bancando esse lugar? Sabe? Bancar um lugar é a solidão. Bancar o lugar é fazer escolha. Fazer escolha sem perder. E a gente não está exposto a isso. Olha a fragilidade. Né? O sujeito em ato é o corpo, né? Onde que o sujeito, né? Ele está em ato. Porque o corpo por si só já é coletivo, sim ou não? Inclusive quando a gente nasce, né? Eles determinam o que a gente é, não é assim? A partir da genitália? Não é assim? Beleza? Pegaram o macho e a fêmea humanoide, chamou de homem o quê? De mulher. E a partir dali haverá uma estrutura de existência que homens e mulheres precisam o quê? Obedecer. São hoje chamados de estereótipos de gênero. Tá tranquilo isso aí? O que é ser hominho e o que é ser menininha? Não é assim? Então vamos lá. Cada parte do indivíduo se experiencia de maneira diferente. Qualquer coisa, sim ou não? Não é? A gente poderia aqui falar, né, das questões masturbatórias de várias formas, sim ou não? A genital é a mais tranquila da gente entender, não é? Mas não tem outras formas? Né, que o corpo sente diferente? Não é? E terceira coisa, o corpo é o corpo no mundo. Tá ali no mundo, entendeu? Porque esse corpo aí sozinho vai chegar um determinado momento que não dá, não. E esse corpo que está no mundo tem que pagar um preço, como a gente já disse ali. Por quê? Porque o pagar o preço está ali no limite da gente sair do acting out e ir para o quê? Para o ato. Né? A segunda coisa é que dentro desse contexto, a gente segue o nosso próprio olhar para o olhar do outro. Fala, Alessandra. Professor, o que seria sair do acting out, né, dessa atuação, para o ato? O que seria esse ato? Daquela coisa que você só é uma representação, eu sou tal, pau e etc. Você começa a entrar ali, entrar em contato com esse eu do inconsciente. Tem gente que não dá conta, né, Alessandra? Né? Eles entram em operação no real. E vai para onde? Para o ato. Por isso que eu disse para vocês no início, o sujeito em Lacan é trágico.
O ato seria a morte? Isso. Exatamente. Porque para o Lacan, o sujeito é um ser para a morte. Por isso que ele diz, toda pulsão é uma pulsão de quê? De morte. De morte. Por quê? Porque ele está dizendo que todos devemos morrer? Não. Não. Porque ele está dizendo o seguinte, existir, desejar, seu desejo do outro é pesado demais. A gente quer ter um momento de descanso, né? Essa grande ilusão que é a estabilidade. Você entendeu? Nossa, acabou, baixou o desejo. Nossa, e começa a encher de novo, encher de novo. Meu Deus do céu, angústia, 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 angústia. Pá, um objetinho reconfortante, baixou um pouquinho. Aí depois de novo, Alessandro, é difícil. Eu acho que o Lacan consegue sacar uma coisa, que isso, graças à filosofia existencial, né, principalmente do Heidegger, que é muito nutritivo para nós psicanalistas. Por isso que a gente não reconhece sofrimentão e sofrimentinho, né? É tudo o quê? Sofrimento. A gente não faz julgamento de quantidade nem peso, né, do sofrimento. Vamos lá. E de novo aqui a questão do quê? Da agressividade, que volta para si mesmo, né? E aí que a gente vai entrar no nosso próximo encontro, que é essa ideia do sujeito, clínica e imagem. E a gente colocar essa pergunta, existe uma clínica lacaniana? Né? Existe uma clínica lacaniana? Lacan Até falou de então, até então eu achava que existia. Né? Existe, né? Assim, vamos pensar isso, né? Ou será que os ensinos de Lacan fez com que aqueles que concordaram com Lacan, a partir dos ensinos deles, criassem uma ideia de que seria uma clínica lacaniana? Né? Então é muito importante a gente também começar a entender isso. Tá bom? Terminamos hoje por aqui. Um abração para todo mundo e até o dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só aqui conferir, gente. É o dia. Dia 21. Já vou avisar. Não vai ter, tá? Aí a gente vai remarcar para o dia 21, porque dia 21 é feriado, tá, gente? Lembra que é Tiradentes? 21 é Tiradentes. Se não me engano, é feriado nacional, né? Você vê como é que é o pai. Eu nem sei mais de feriado, se é nacional ou não, porque muitas vezes não faz muito mal. É feriado nacional, sim. É, né? Então já estou assim, já é. chamando a atenção de vocês, tá? Tá bom? Então fica para outra semana? Aí a gente jogaria pro dia 28. Ok. Tá bom? Depois eu coloco lá no grupo. Abraço, pessoal. Abraço, Rodrigo. Obrigado. Boa noite.